Eu vou lhes contar uma piada. Provavelmente muitos já conhecem, porque faz parte de uma coleção de piadas imensa que Ronald Reagan contava sobre a União Soviética. A piada é o seguinte: o sujeito é preso, vai para uma cela, chega lá e encontra um outro cara que também foi preso, vão para a mesma cela, quando entram, tem um sujeito sentado lá. Aí o primeiro pergunta para o segundo: por que você foi preso? Disse: eu fui preso porque eu critiquei o camarada Radek. Isso não é possível. Por quê? Porque eu fui preso porque eu defendi as teses do camarada Radek. Aí eles olharam para o terceiro, ele estava rindo assim, olhando para cima, rindo, e disse assim: e você? Por que está aqui? Disse: eu sou o camarada Radek. Por que começar o programa com esta piada? E eu vou falar sobre ciência. Mas antes de chegar à ciência, vamos falar de o que essa piada encerra em si mesma. Essa piada encerra o âmago da política comunista e encerra o âmago do governo, principalmente de Lenin. Como em outras vezes eu já comentei aqui, Lenin dizia: ninguém pode ter certeza a respeito de se será ou não preso. É a única maneira que nós temos de dominar o mundo, dominar a Rússia inicialmente, e depois o mundo, é através do terror, do terrorismo. E o terrorismo legal. Existia, óbvio, uma grande constituição, como existe aqui, existia na União Soviética também. Tinha uma constituição em que todos os homens são livres, etc, etc. Para inglês ver, como se dizia no meu tempo de jovem. O que interessa é que as pessoas nunca saibam realmente o que pode acontecer com elas. Isso tem aspectos legais, científicos, dentro dos científicos, médicos, e em todas as áreas humanas, uma das piores coisas para as pessoas é não saber o que vai acontecer com elas. Dizem até, tem uma teoria psicológica que diz que o desconhecido dá medo. Eu não acho isso não. O desconhecido dá medo porque quando você não sabe o que está acontecendo ou o que vai acontecer, vamos dar um exemplo. Você entra num quarto totalmente escuro, tranca a porta e começa a ter medo. Mas medo de quê? Se você acender a luz, não tem nada. É uma peça vazia. Medo das fantasias que se faz quando não se sabe o que está acontecendo, o que há à nossa volta. A nossa mente não admite o desconhecido total. É impossível, quase irrealizável a tentativa, que aliás é uma tentativa que deve ser feita por pessoas como eu, psicanalistas, vamos dizer, de esvaziar o possível a mente para ouvir o que o paciente está falando. Mas isso é totalmente impossível, completamente vazio, é impossível. Então, as pessoas fazem fantasias a respeito daquilo que está ali. O que eles têm medo, que nós temos medo no escuro, é daquilo que nós projetamos no escuro. Não do que o escuro tem, porque nós sabemos que tem. Mas é exatamente esse o problema. Que legalmente, quando eu comecei a falar sobre leis, ter leis, mas não serem cumpridas,
ou como já estamos vendo aqui no Brasil, como é que se fazem as leis e como os senhores juízes definem o que é que não é lei, o que é que não é constitucional. Isso tem uma enorme importância também na ciência. Eu vou contar uma historinha para vocês. Minha. Não me lembro que ano foi 1900 antigamente. Eu devia ter 11, 12 anos, 13, não sei. Todo ano, em julho, nós fugíamos, meu pai, minha mãe e eu fugíamos do frio, do inverno gaúcho, e vínhamos para o Rio. E para São Paulo também. Meu pai aproveitava e fazia os negócios que ele tinha que fazer da firma dele, tanto no Rio quanto em São Paulo. Ele fazia sempre esta e mais uma viagem sozinho, que ele ia até o Nordeste, ver, sei lá, tinha montes de coisas da empresa. E numa dessas vezes, meu pai fez uma surpresa para mim. Eu sempre gostei muito de negócio de aviação, de aviões, etc. E recentemente a Varig tinha comprado a última maravilha francesa, Le Merveilleuse Caravelle, primeiro jato de passageiros que realmente funcionou. Não, primeiro foi o Tupolev 104, mas parece que fazia tanto ruído dentro que as pessoas não conseguiam usar. Mas o primeiro jato de excelência era o Caravelle. E nós chegamos no aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, pegar o avião para o Rio. O velho no voo 101 da Varig, que nunca mudou até a Varig falir, o voo era, o número é esse. RG, que era a Varig, Rio Grande, 101. Eu olhei, meu pai disse, não, nós vamos o Constellation. Ele disse, bom, eu tinha viajado de Constellation. Aí ele olhou, eu olhei na tabela assim dos voos e disse, mas peraí, mas é Caravelle. E o meu pai disse, Caravelle. Foi uma surpresa enorme, primeira vez que eu voei em jato na minha vida, um jato especial. Naquele tempo não tinha classe econômica, tinha classe turística, que era muito melhor do que a classe executiva hoje em dia. E não tinha aquele amontoamento de gente, 5 pessoas no mesmo, mais 3 para lá, mais 3 para cá, era 2 pessoas de cada lado. Ora, e eu vi aquilo assim como, ora, como a ciência está avançada, né? Conseguiu fazer o jato. Pois é daí que eu vou pegar o que é ciência. Eu, com 12, 13, 14 anos, 13, sei lá, não sei que ano foi, 54, 55, 56, por aí. Se alguém conhecer a história da Varig, vai saber quando é que ela comprou os primeiros Caravelle, que depois passaram para Cruzeiro do Sul. E nesse trem que eu estou levando o programa, eu diria o seguinte, o que é que eu realmente vi? A tecnologia, que pode ou não ser um resultado da ciência. Mas a ciência é outra coisa completamente diferente. Mas hoje é habitual você ouvir dizer assim, a ciência diz que, a ciência manda que, a ciência determina que. A ciência não determina nada, porque a ciência não existe. Não é uma pessoa que fala. Os cientistas, ou pseudocientistas, nós já vamos ver isso agora, é que falam alguma coisa em nome de algo que é uma abstração. Ciência. Ciência é uma abstração. O que existe realmente, o que existe e o que é praticado pelos cientistas é o método científico. Isso já foi descoberto
por Aristóteles. Porque muitos de vocês estudam filosofia e sabem muito bem que Aristóteles desenvolveu um método de entender a natureza que leva a uma busca da verdade. Eu seguindo aqui um cientista que se dedica muito a estudar tecnocracia, que é o tema que nós vamos levantar daqui a pouco, nos próximos programas a respeito disso, é Patrick Wood. Ele diz o seguinte: era uma vez algo chamado ciência. Incluía a descoberta da verdade sobre a natureza, os elementos, o universo, etc. Era praticado por praticantes honestos e responsáveis, chamados cientistas e engenheiros. Eles muitas vezes inventaram coisas muito boas, legais, como resultado de seus estudos. Mas geralmente eles não tinham o desejo primordial de usar seus conhecimentos para dominar outras pessoas, grupos ou até sociedades inteiras. Esse é a ciência mesmo, esse é o método científico que vem lá desde Aristóteles. E Aristóteles nunca quis controlar ninguém. E os grandes cientistas estão em busca da verdade. Vamos encontrar ou não, mas não interessa, não é para usar nada. Porém, isso era uma vez, once upon a time. Então, depois, mais tarde, outros cientistas e engenheiros se levantaram e fizeram uma descoberta própria. Se for verdade, a ciência era tão levemente distorcida e as disciplinas de engenharia aplicadas à sociedade em geral, então eles poderiam realmente usar o seu conhecimento para dominar e controlar outras pessoas, grupos, sociedades inteiras ou até o planeta inteiro. O primeiro grupo buscou a ciência, buscou o conhecimento. O segundo grupo criou a chamada pseudociência. O dicionário Merriam-Webster define pseudociência como, aspas, um sistema de teorias, suposições e métodos erroneamente considerado científico. O dicionário de Oxford esclarece uma coleção de crenças ou práticas consideradas como sendo baseadas no método científico. A pseudociência emergiu rapidamente como o principal domínio dos tecnocratas. Mas logo descobriram que o debate científico com aqueles que promoviam a ciência real era mais inconveniente para seus objetivos de engenharia social. A solução foi muito simples: alegar que a pseudociência é de fato a ciência real. Em seguida, recusar o debate excluindo todas as outras vozes em contrário. Ora, nós podemos lembrar aqui, claramente, a afirmativa de Al Gore a respeito do aquecimento global. Eu não sei como é que ele diz isso agora, porque já mudou, não é mais aquecimento global. Mudanças climáticas, sustentabilidade. Mas ele dizia o seguinte, quando houve discussões de ecocépticos, né, que não acreditavam nessa palhaçada, que é pseudociência, que as causas humanas do aquecimento global, na época, ele disse: não existe mais debate, já está definido, ponto, não há o que debater. A causa do aquecimento global é as atividades humanas, ponto. Consequentemente, eliminava qualquer possibilidade de discutir com os verdadeiros cientistas
que também estão preocupados em estudar o que é que está acontecendo com o nosso planeta, o que é que está acontecendo com o universo. Enfim, tudo isso. O que nós vemos, nós que não somos cientistas, eu não sou. Eu não considero, por exemplo, tem gente que considera a psicanálise ciência. Não é. Para mim não é. É um método terapêutico pura e simplesmente. Nisso eu, embora siga Sigmund Freud, eu discordo de Freud quando ele quis apresentar como ciência. E foi muito bom que ele tenha feito isso, que ele tenha tentado imitar o método científico o máximo possível para apresentar resultados razoáveis para terapia. Como método terapêutico é uma outra coisa. Mas o que nós, que não somos cientistas, conhecemos de ciência, não é a ciência. São as consequências da ciência. Como a minha viagem no Carnaval me mostrou que a tecnologia estava muito avançada naquela época. Uma coisa que para vocês hoje é comum, para vocês mais jovens, o Carnaval, uma das propagandas era que você podia botar um lápis em cima da mesa, na mesinha, onde do avião você come, e ele não caía. Notem, que maravilha! Isso fazem 50, 60 anos, mais de 60 anos, eu não tinha, tenho certeza que eu não tinha 15 ainda, então é mais de 60. Veja que hoje em dia todo mundo sabe disso, mas em voo normal, em céu de brigadeiro, então das coisas que fazia é botar um lápis, porque todos os outros aviões andavam assim, né? Mais ou menos, e aquele não, era voo sereno. Então, o que é que eu tive contato? Tive contato com a ciência? Não, com a tecnologia, que é um emprego da ciência para o bem comum e o emprego da ciência para o mal comum, que é a pseudociência. Agora, você ouve toda hora, principalmente, isso tá claro que está despertando essa abordagem, inclusive Patrick Wood também, já fala há muito tempo sobre tecnocracia, mas ele também apresenta até aqui, eu vou pegar um trecho dele sobre o que nós estamos vendo ultimamente a respeito dessa pandemia. O que nós vimos assim Bolsonaro é anticientífico, é contra a ciência. Né? Trump é contra a ciência. A ciência diz que você tem que usar máscara. A ciência diz que você tem que se isolar socialmente. A ciência diz que você não pode estar a mais de 1,5 metro da outra pessoa. 2 metros, mais ou menos. Porque mesmo com máscara vai passar o vírus para outra pessoa, ou outra pessoa vai passar o vírus para você. Isto é tudo mentira. Isso é resultado da pseudociência e, como ele bem diz aqui, o uso da pseudociência para controlar pessoas, grupo de pessoas, ou sociedades inteiras, ou até o planeta inteiro. Como a pseudociência da ecologia e do ambientalismo, que é pseudociência pura. É tudo falso, é tudo levado na base daquilo que eu falei sobre o Al Gore. E vocês todos conhecem essa frase dele. Não há mais debate possível. O que fez não sei se foi o David Horowitz, dizer o seguinte: quando os democratas dizem que não há mais debate, é exatamente porque existe muito debate por trás, que ainda precisa ser feito. Porque a pseudociência, ela paralisa. Notem bem a diferença. Outra diferença entre ciência e pseudociência. Jamais alguém diria a ciência, algum cientista de verdade, diria
a ciência exterminou. Sabemos tudo agora. Jamais. Isso é absolutamente anticientífico. Agora, o pseudocientista diz isso, como disse Al Gore, que não era nem cientista, nem pseudocientista, é político. Mas uma coisa interessante que todo mundo se deu conta na época, quando fotografaram a casa do Al Gore, é que ele condenava o uso de usinas nucleares, de usinas a gás, de usinas a óleo, um montão de coisas desse tipo, e por causa do grande consumo de energia não renovável. Até que fotografaram a mansão dele à noite. E mais ou menos chegaram à conclusão que o que ele gastava de energia na casa dele à noite equivalia a uma cidade de 100 mil habitantes, usando normalmente a energia. Acende a luz só quando é noite, ar-condicionado só quando está quente demais, ou frio demais. Enfim, mas ele gastava o equivalente ao gasto de uma cidade de 100 mil habitantes americana. Não é nada aqui no Brasil, uma cidade de 500 mil habitantes, que a maioria é pobre mesmo e não tem nada para... Deve ter geladeira e olhe lá. Então, vocês notam o que é a pseudociência? É uma mentira. Uma mentira das maiores que existem. E isto, agora aqui eu vou ler novamente o Patrick Wood, ele fala sobre o doutor, nosso conhecido já, Anthony Fauci. Anthony Fauci era o diretor polarizador do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas americano. Criticou os americanos diariamente por se recusarem a concordar com a autoridade em questões médicas e acusou as pessoas de incrível negação quando se trata da verdade. Falando num podcast chamado Learning Curve, produzido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Fauci afirmou que, abre aspas, infelizmente existe uma combinação de um viés anticientífico que as pessoas são, por razões, às vezes, você sabe, inconcebível e não compreensível, eles simplesmente não acreditam na ciência. E não acreditam na autoridade. Um parênteses. Cientista de verdade não busca autoridade. Ele não está preocupado em ser uma autoridade. Vamos dar o exemplo. Newton, Einstein. Einstein simplesmente não era autoridade em coisa nenhuma. Tanto que ele era bastante burrinho em termos de política e em termos de ideologia. Ele era um zero à esquerda. Ele se deixou convencer por Bertrand Russell e outros a ser socialista e etc. e tal, e o bem que fez pelo mundo, não sei o que e tal. Então, eu não tenho a necessidade de ser autoridade. Quem é que tem necessidade de ser autoritário? É o pseudocientista, Dr. Anthony Fauci. Abre aspas, Fauci falando. Então, quando eles veem alguém na Casa Branca que tem um ar de autoridade, que está falando sobre ciência, há pessoas que simplesmente não acreditam nisso. E isso é lamentável, porque você sabe, ciência é a verdade. Fecha aspas. Vocês acham mesmo isso? Vocês concordam que a ciência é a verdade? Não é. A ciência, o método científico, que é o que interessa, é a tentativa, a meu ver, infinita. Isso também põe entre aspas, porque eu também não sei se é infinito. Pode ser que o conhecimento seja finito, não sei. Mas tudo leva a crer que, ao menos leva a crer neste momento, de que realmente o conhecimento é interminável, possibilidade de conhecer coisas.
Ora, então esta é o método científico, é a tentativa de buscar a verdade. Uma busca que a pessoa não busca para ter autoridade sobre nada. Busca apenas para ampliar o conhecimento humano, o seu próprio. Principalmente, os verdadeiros cientistas são bastante narcisistas. Estão interessados muito em eles saberem, em eles terem conhecimento. Mas, obviamente, que isso, ao mesmo tempo, coloca a humanidade inteira passa a poder desfrutar desse entendimento, se os pseudocientistas não impedirem, como estão fazendo em tudo. Terminando aqui, então, o Dr. Fauci, ele diz, abre aspas, é incrível a negação que existe. É a mesma coisa que as pessoas que são anti-vacina, que não querem que as pessoas sejam vacinadas, mesmo que os dados indiquem claramente a segurança das vacinas, proclamou o Dr. Anthony Fauci, acrescentando que isso é realmente um problema. Aqui eu vou voltar a mim. Eu fui, até pouco tempo atrás, um defensor incansável das vacinas. Fui um defensor incansável do uso obrigatório das vacinas para as doenças comuns à infância, como se chama. Sarampo, catapora, coqueluche, etc. Porque salva vidas. Mas eu hoje tenho outra opinião. Mudei eu? Não. Mudaram as vacinas. Um exemplo, por exemplo, é de Sabin. Sabin descobriu a vacina. Antigamente existia a vacina anti-poliomielite, descoberta por Dr. Falk, que era usando vírus mortos para despertar a imunidade. Sabin fez melhor. Conseguiu atenuar vírus da própria poliomielite. E, com isso, ele fez uma vacina muito mais eficiente. E sabe o que ele fez com os direitos autorais? Doou para a humanidade. Proibiu que qualquer pessoa, ele fez a patente, registrou a patente e abriu a patente. Olha, eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, nem para ter autoridade em coisa alguma. Eu fiz isso para o bem da humanidade, que eu estou vendo a desgraça que é a poliomielite. Isso é um cientista. Agora, hoje em dia, estão usando as vacinas para outras finalidades. Então, não mudei eu. Mudaram as vacinas. E mudaram as pessoas interessadas em fazer vacina. Comparem isto que eu contei do Sabin com Bill Gates, que está interessadíssimo em descobrir e apresentar uma vacina para coronavírus. Vocês já imaginaram o quanto ele está gastando e o quanto ele vai ganhar com isso? Porque essa vacina, se é que vai chegar uma vacina, ela vai dar milhões, porque ele vai manter a patente. Tem a de Oxford, tem outros, todos estão querendo manter a patente e ganhar dinheiro. Mas não é esse o grande problema. É que nós já sabemos, e já denunciei aqui nesses vídeos, e a Amazing Polly denuncia diariamente quase os vídeos dela, e o doutor Patrick Wood, que não é médico não, ele também cita essa má
intenção de colocar chips dentro das vacinas. Então, eu acredito que até para as vacinas para as doenças comuns à infância, também já estejam fazendo isso. E isso é um horror. Isto é exatamente a anticiência. Eu não diria nem pseudociência. Isso é anticiência. Porque o que se quer com isso é controlar seres humanos desde a infância. Essa história, por exemplo, de que causa autismo, isso é mentira. Isso é falso, é outra falsa ciência inventada por um sujeito que nem, já falei o nome dele aqui, não vou repetir, Waterhouse, pronto, que já foi até cassado o diploma dele, a licença para clinicar. Isso é falso. Quem estuda, eu tenho uma amiga que estuda autismo muito, além de ser psicanalista, fez neuropsiquiatria também. Então, eles têm um grupo que estuda muito sobre isso. Não tem nada a ver com a vacina, nada a ver. As causas são muito diferentes, outras. Existem anticientistas que brigam com os outros anticientistas também. Estes que são contra a vacina desde sempre também são pseudocientistas. Porque as vacinas eram, sim, e continuam sendo, até o momento, muito úteis. Agora, se confirmar essa necessidade de controlar as pessoas através de chips via injeção da vacina, isso passa a ser um crime. E um controle que nós estaremos, eu lembrando agora daquele penúltimo programa em que ou último, não sei, acho que penúltimo, em que eu coloquei uma parte do discurso de Eisenhower, denunciando o complexo industrial militar, nós podemos dizer que na área de saúde, nós estamos enfrentando um verdadeiro complexo científico ou pseudocientífico industrial. E se falarmos especificamente na área médica, um complexo médico-científico-industrial. Ora, se há um interesse das indústrias de armas em manter este complexo industrial militar denunciado por Eisenhower, vocês viram, se não viram, convido-os a ver, acho que é o penúltimo programa. Tenho o discurso completo dele, traduzido pelo meu editor e filho, Fred. Então, se há o interesse da indústria bélica em manter esse complexo industrial militar, o que nós temos agora é um complexo médico-industrial, industrial-médico. Quer dizer, se há ligação entre indústria bélica e militares, há uma ligação também entre indústria médica, a Big Pharma e os médicos. Não? E tudo isso é baseado exclusivamente em pseudociência. Não é algo verdadeiro. Tanto que veja a atitude desse Dr. Anthony Fauci, que eu não sei por que o Trump continua com ele lá e a Deborah Birx, que são duas pessoas que não têm nada a ver com medicina, com saúde, coisa nenhuma. Tem a ver com política. E com domínio, como eu falei no último programa, eu comecei apresentando o quadrinho aquele da Poli, que tem a máfia médico-farmacêutica do mundo, a máfia internacional da saúde, que é o que nós estamos falando aqui. Isso leva necessariamente a que nós tenhamos que ver que há também esse complexo médico-industrial internacional. Muito mais que o complexo industrial militar americano, que serve aos Estados Unidos.
embora também sirva para outros países e tal, mas na verdade, o que levou à Guerra Fria, como eu falei no último programa, é que a Rússia também desenvolveu o seu complexo industrial militar. E como era um país totalitário, eles falharam, porque aí deixaram a economia de lado, era o que eles chamavam na época, canhões ou manteiga. E eles optaram por canhões. E o povo ficou sem manteiga. Quer dizer, ficou sem comida. Agora, existe uma outra coisa que é muito importante também, que é ciência sim. Mas aí é um outro problema muito sério, talvez mais sério ainda. Ontem mesmo eu recebi por e-mail, se não me engano, os resultados de tentativas na Inglaterra de operar com genes humanos, fazer alterações da própria genética humana. Aí o problema não é que seja anticientífico. Eu acho que aí o buraco é mais embaixo. É que a ciência mesmo, a própria ciência verdadeira, a busca da verdade, a busca do conhecimento o maior possível, ela tem, como todo e qualquer assunto humano, um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto negativo é que esses caras vão obtendo tal poder que se sentem capazes de substituir Deus e de criar vida, ou de modificar a vida. E o que eles estão conseguindo, esse que eu recebi ontem, é monstros com essa intervenção direta nos genes humanos. O que eles conseguiram, parece que o que sobreviveu mais foi 15 meses, não tenho certeza, eu não anotei aqui, não estou com ele na tela, não vou procurar. Ou 15 semanas, uma coisa assim, um feto cujos genes foram alterados. E são monstruosidades. Quer dizer, há um limite também. Há um limite que o homem tem que reconhecer. O cientista tem que reconhecer. Havia, quando os romanos, os grandes generais romanos, como Júlio César, etc., Pompeu, chegavam de grandes conquistas, eles entravam em Roma, normalmente o exército era proibido de entrar em Roma. Mas havia essas comemorações das vitórias, os arcos do triunfo. Ele entrava e atrás dele, na biga, ou quatriga, que ele entrava, havia um chato atrás dele dizendo assim: não te esqueças que és homem. Por causa do triunfo, da população aplaudindo, exitoso, o grande triunfo, grandes conquistas do general fulano, seja quem for. Mas lá tinha uma má intenção nisso, não é só uma boa intenção, é que divino só podia ser o imperador. Então é por isso que diziam para o cara não querer dar o golpe lá e se transformar em... Mas isto, tirando fora esse aspecto demagógico, existe uma grande verdade nisso. Eu acho que é preciso que os cientistas tenham algum chato, se for necessário serei eu, que lhes diga assim: olha, vocês são seres humanos, não se metam a Deus porque não dá certo, não. Deus é Deus. Agora, você pode acreditar em Deus, pode não acreditar em Deus, mas agora o que foi feito dessa máquina humana que nós somos, semi-perfeita, não é perfeita também, mas é uma máquina, vamos dizer, extremamente bem feita, isso nós não vamos refazer, não. Nenhum ser humano vai refazer um outro ser humano. E estão tentando fazer isso. São clones. Conseguem clones. O que se sabe realmente,
é que a maioria dessas experiências são feitas com animais. Lembro da ovelha Dolly, né? Veja o que aconteceu com ela, não sobreviveu o tempo normal das ovelhas. Mas estão tentando, e eu tenho certeza que já devem existir. Certeza não tenho, não posso. Mas tenho certas sérias razões para acreditar que existem já clones humanos. Isso é um assunto mais profundo. Acho que a pesquisa genética não é que não deva ser feita, mas tem que ser feita por pessoas que queiram apenas pesquisar e não refazer gente, ou interferir no processo criativo de um ser humano, que é quando vai mexer lá nos genes e às vezes até nos embriões já. Isso é um risco enorme e evidentemente uma burrice, porque nunca vão conseguir ser Deus, mas querem. Eu acho que por hoje eu completei o que eu queria falar sobre ciência e vamos deixar para... sim, vamos ver, aquela piadinha que eu comecei com o programa. Um defendeu Radek, o outro foi contra Radek, e o próprio Radek, os três estavam presos. Quer dizer, nessa história, a anticiência, não apenas a pseudociência, mas a anticiência, ela tem esse mesmo interesse. Fique trancado dentro de casa, porque a ciência assim diz que tem que ser. Não há nenhuma comprovação científica que diz que isso adiante para nada. Use máscara. Você vai diminuir a ingestão de oxigênio e vai ingerir o seu próprio CO2 outra vez. E provavelmente os vírus que já estão lá dentro vão e voltam. A máscara não tem essa eficiência, nenhuma. No entanto, notem que isso, como pseudociência, tem a intenção de controlar a população. Por hoje chega. Ficamos por aqui e até o próximo programa, agradecendo como sempre a paciência e a audiência.